A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler alguns versículos nos Evangelhos. Um assunto que talvez muita gente nunca ouviu falar, nunca se apercebeu, mas é muito interessante. Eu vou começar aqui em Marcos 16, 15, que diz assim. É Jesus falando, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Notem que aqui Jesus diz a palavra criatura, se referindo às pessoas que estão no mundo. A instrução de Jesus fala que para ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, a todo mundo que possa ouvir o Evangelho, pregar a todos. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora vamos para João 10, 14, que há uma outra palavra de Jesus, quando ele se refere às pessoas. Diz aqui, 10, 14, do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Lá no primeiro versículo que eu li, Jesus instrui os discípulos para pregar a palavra a toda criatura, indiscriminadamente, qualquer pessoa. Nesse versículo, ele muda e diz que eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Então, aquele ser humano que no primeiro versículo ele chama de criatura, agora ele passa a chamar de ovelhas. Por quê? Essas pessoas aceitaram Jesus, ouviram a palavra e deixaram de ser vistas como criaturas e passaram a ser vistas por Deus como ovelhas, que tem um pastor que dirige elas, que toma conta delas, que é o Senhor Jesus. No primeiro, Jesus chama de criatura todas as pessoas. No segundo versículo que eu li, esse grupo passa a se chamar ovelhas, porque ouviram a palavra, foram batizados para ser salvos, passaram a ser ovelhas. Agora vamos para João 13, verso 16. João 13, verso 16. Aqui nessa passagem, ele está onde ele lavou os pés dos discípulos, que até Pedro se recusou, que Pedro não aceitaria, e Jesus disse, não, mas você está limpo pela palavra que tenho ministrado a vocês. Mas é necessário que eu lavo vossos pés para que vocês entendam que deveis fazer isso com os outros também. Uma coisa de igualdade. Então, no verso 16 do capítulo 13 de João, ele diz assim, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Quer dizer, o servo não é maior que o seu mestre, aquele que instrui, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. E ele diz, como eu sendo senhor e mestre, eu lavei os vossos pés, façais isso uns com os outros. Sede humildes. Se eu, sendo o Senhor, fiz isso, quanto mais vocês
uns aos outros. Mas observe que aqui ele já não chama as pessoas mais de ovelhas, mas de servos. Porque o servo, ele obedece à instrução. Ele está direcionado a fazer aquilo que o seu Senhor mandou. Então, no primeiro versículo, era criatura. No segundo versículo, as pessoas aceitaram Jesus, se tornaram ovelhas. E depois que são instruídas, a passar do tempo, se tornam servos, porque começam a obedecer realmente tudo aquilo que é ensinado e mandado. Agora vamos para o Evangelho de João ainda, no capítulo 15, no verso 15, ele diz assim, olha que interessante, quando ele dava as últimas instruções aos seus discípulos, já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, nesse momento, os discípulos passam a ser chamados por Jesus de amigos. Porque tudo que ele ouviu de Deus, do Pai, ele passou aos seus discípulos, aos seus servos. Agora, como eles compartilham toda essa informação, esse entendimento, esse conhecimento, Jesus chama eles de amigos. Amigo é aquele que compartilha as coisas uns dos outros. Porque ele diz, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu passei para você. Então vocês estão junto comigo. Somos amigos agora. Então lembre-se, primeiro versículo, Jesus disse para todas as pessoas serem informadas do Evangelho, a toda criatura. Quem aceitar se torna ovelha. E uma ovelha bem direcionada pelo pastor, pela palavra, se torna um servo. Mas o servo, ele não sabe tudo o que faz o seu Senhor. Mas quando ele é instruído em toda a palavra, passa a ser amigo de Jesus. Agora vamos para João 20. No verso 17, quando Jesus aparece a Maria Madalena depois de ele ter ressuscitado. Depois da morte, na cruz, ele ressuscitou e apareceu primeiro a Maria. Então diz assim no Evangelho de João, capítulo 20, verso 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, ele falando para Maria, porque ela viu ele e se aproximou, ele falou, não me detenhas. Porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos. Olha que interessante. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, depois da ressurreição, quando Jesus apareceu, primeiramente a Maria, que depois ela correu aos discípulos para contar que tinha visto o Mestre, ele chama os discípulos de irmãos. E ele diz assim, eu subo para o meu Pai e vosso Pai. Porque se somos irmãos, temos em comum o mesmo Pai. Se vocês lerem outros evangelhos, ou mesmo em João, a passagem em que Jesus ele não usa esse termo que Deus era o Pai. Ele sempre falava ele e o Pai, mas não se referia a uma pessoa de Pai para nós. Para nós. Ele sempre se referia a ele mesmo. Mas aqui ele abre um leque e diz que os discípulos agora têm o mesmo Pai que Jesus. Por isso Jesus chama eles de irmãos. Veja que interessante. Como é o processo da pessoa quando
entre em contato com as coisas de Deus. Todo mundo que está nesse planeta, todas as pessoas são criaturas. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todos. Mas se o Evangelho é pregado, se torna uma ovelha. Se ela aceita o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, se torna ovelha. Depois, quando ela é bem instruída, se torna um servo. Mas quando ela adquire muito conhecimento, se torna amigo de Jesus. Quer dizer, coisa muito próxima. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve essa mudança de relação do ser humano com Deus, nós podemos ser chamados de irmãos de Jesus. Ele diz isso aqui, ó. João capítulo 20, verso 17. Falou para Maria, vai e conte aos meus irmãos, os discípulos. Ele já não chama eles mais de servos, ou de amigos, ou mesmo de cordeiros, de ovelhas, mas de irmãos. Que coisa interessante. Aí, se nós formos para a carta aos Hebreus, capítulo 2, no verso 11, eu vou ler alguns versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 11. Porque assim, o que santifica Jesus, como os que são santificados, nós, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quer dizer, Jesus não tem vergonha de nos tratarmos de irmãos, como ele fez, nós lemos no Evangelho de João. É como Jesus nos vê como irmãos, porque temos um Pai Celestial em comum agora. Depois da sua ressurreição, depois que ele gritou na cruz, Pai, está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E continuando, dizendo, anunciarei o teu nome aos meus irmãos. Ele repete novamente. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Jesus dizendo que cantaria louvores a Deus no meio da congregação, na reunião de Jesus com os seus irmãos. No verso 13, e outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, Jesus dizendo, eis-me aqui, a mim, e aos filhos que Deus me deu. Finalmente, quando nós chegarmos lá, seremos filhos de Jesus, porque ele agradece a Deus. E se diz, eis-me aqui com os filhos que Deus me deu. Que coisa maravilhosa. Tudo que acontece conosco, quando aceitamos Jesus e deixamos de ser criatura nesse mundo, começamos um processo de salvação. Ovelha, servo, amigo, irmão e finalmente lá na glória, como os filhos de Jesus. Preste atenção, meditem. Como é maravilhosa as coisas de Deus. Devemos atentar em tudo que Jesus diz. Cada palavra dele, cada letra que ele pronuncia aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, tem um significado, tem uma importância. Por isso, se você ainda é criatura, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você é ovelha, se deixe apacentar, se deixe ser cuidado. Se torne um servo, se torne um amigo de Jesus, se torne um irmão.
e na glória seremos filhos de Jesus. Será o ápice da nossa glória, junto àquele que entregou a sua vida por nós. Creia que Jesus consumou tudo na cruz, por mim e por você. Eu deixo a bênção de Deus. Que Deus possa abençoar e o Espírito Santo possa falar mais aos vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.